Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o capítulo 9 de Geografia, página 290, falando sobre os meios de transportes e de comunicação. É algo que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Meios de transporte, meios de comunicação. Mas aqui nesse capítulo a gente vai diferenciar alguns meios de transporte, identificar meios de transporte mais utilizados no Brasil e em outros países, conhecer os meios de transportes atuais e do passado, diferenciar os meios de comunicação atuais e do passado e compreender como a tecnologia muda o dia a dia das pessoas. Referente a essa questão de tecnologia, a gente já vem batendo bastante sobre isso, né? O que a tecnologia tem feito nos dias atuais, as mudanças, né? O comportamento das pessoas referente a isso e o quão nós nos tornamos dependentes, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo duas imagens. O carro apresentado na primeira propaganda é considerado novidade nos dias de hoje? O primeiro aqui? Não, né, veinho, né? Nem eu conheço ele ao vivo. Você conhece o aparelho que está sendo mostrado na segunda imagem? Vocês conhecem? Vou aumentar aqui, passar para lá. Olha, isso aqui, o nome dele a gente chama de toca-disco, tá? Os discos de vinil, que são uns discos grandes assim, pretos. Também existiam os coloridinhos menores, que existiam lá atrás quando eu era mais nova e que eles pararam de ser fabricados, né? Pararam-se ou diminuíram. Aí o toca-disco virou CD, aí CD veio DVD, aí veio pendrive. Só que esses LPs, né, que é long player, eles têm já alguns anos que eles voltaram à moda, eles estão na moda. E eles estão caros, mais caro do que um CD. Então como que pode dar uma coisa lá de trás, uma coisa retrô, voltando para os nossos dias e bem mais caro? Eu tinha, mas essezinho aqui, ele é um aparelho tipo jukebox. Aquele que você bota uma moedinha e escolhe a música e ele toca a música. Só que em filmes americanos vocês veem isso. Nesse caso aqui ele é com o disco, o LP, né? O aparelho ele estava tocando um determinado disco e quando você escolhia outro, ele fazia todo o negócio, ele tirava, buscava o disco que você escolheu e botava para tocar. Em filmes, se vocês procurarem em filmes americanos antigos, vocês vão achar, tá? As propagandas atuais dos nossos tempos se parecem com essas duas propagandas? Não, isso não se parecem. Vocês poderiam me dizer alguma diferença que vocês tenham notado? Tipo como se vocês imagina você abrindo uma revista ou abrindo uma página na internet e vendo a propaganda de um carro. Vocês acham que a propaganda está parecida com essa aí? Não está parecida. E o que tem de diferente? O Lucas já falou aí que desenho, o desenho, a forma de... Sim, né? Também hoje usam vídeos. A questão da cor é bem colorido, né? É bem colorido. Aqui nós notamos que são desenhos. E hoje em dia são usadas fotografias, né? Hoje em dia você quer fazer uma propaganda de um carro numa revista manual mesmo. O carro vai ser todo fotografado, vai ser montada a propaganda, né? Em cima do carro com as informações. Aqui vocês veem que tem bastante coisa escrita na propaganda. Geralmente essas propagandas vêm com menos coisas escritas. Então tem várias coisas que fazem as propagandas de hoje serem diferentes da do passado, né? Então vamos para a próxima página.
Os meios de transporte. Para nos deslocar ou transportar objetos, geralmente usamos algum meio de transporte. Eu quero que vocês deem uma grifadinha nisso aqui, que é a definição para meios de transportes, tá? Ó, para que servem os meios de transporte? Para nos deslocar ou para transportar objetos. Quer dizer, os meios de transporte eles servem para nos levar de um lugar a outro. Geralmente usamos algum transporte como bicicleta, carro, ônibus, trem. Os meios de transporte mais comuns são os rodoviários. Eu quero que vocês grifem isso aqui, ó. Rodoviário, o que é, ó? Carro, ônibus, caminhão, é o que anda na rua, anda nas rodovias. O aéreo, que são aviões e helicópteros. E os ferroviários, que são trens e metrôs. E os hidroviários, que são embarcações por rios e por mares. São os navios, são as canoas, são... esqueci o nome dos outros. Barco, né, gente? Barco em geral, o que está na água. E dutoviário, canais utilizados para transportar gás, óleo e minérios. Ok, então tá aí. O conjunto de estradas, ruas, rodovias, hidrovias, linhas de transporte aéreo e ferrovia são chamados redes de transporte. Pode grifar isso aí também. As ruas e avenidas de uma cidade ou estradas das áreas rurais são chamadas de vias de circulação. Elas servem para viabilizar o transporte de pessoas e cargas. Então aqui nós temos, ó, a imagem de um trem, né, transportando algum tipo de carga. Aqui nós temos uma rodovia, onde nós temos ônibus, caminhão, carros, motos. Na outra página nós já temos aqui uma embarcação, né? Essa embarcação aqui geralmente é para carregar mercadorias, mas também serve para transportar pessoas, né? E aqui embaixo nós temos um aeroporto, aonde tem os aviões, no caso também em alguns pousam helicópteros, né? Então vamos lá. Então, o meio de transporte mais usado no nosso município é o carro, né? E na terceira questão é de cada um de vocês. Você usa algum meio de transporte para ir à escola? Qual? Se sim, uso carro, moto, bicicleta. Ou então, se vocês não usam nenhum tipo de meio de transporte, pode colocar. Tem gente que vem a pé. Então escreve, ó. Vou a pé. Aqui, pessoal, na questão número 1 da 293, vem falando, pedindo para pesquisar e escrever no caderno as vantagens e uma vantagem, uma desvantagem de cada meio de transporte. Então, nós colocamos ali, ó, rodoviário, vantagem é mais flexível e ágil no acesso às cargas, integra regiões distantes, bem como o interior dos países. Desvantagem, menor capacidade de carga entre todos os modais, poluente, é considerado o modo mais inseguro pelas estatísticas de acidentes, alto custo de manutenção. O aéreo, vantagem, seguro, ideal para transporte de mercadorias com urgência. E também ele é mais rápido, né, gente? Para transportar pessoas de um lugar para o outro, você economiza muito tempo. Desvantagem, pequena capacidade de carga, indicado para mercadorias de alto valor, tem o custo mais alto, né? As passagens de aviões são bem mais caras. Aquaviárias, vantagem é um dos que exigem menos investimentos em infraestrutura se a via for plana e navegável. Possui grande capacidade de carga. Desvantagem, velocidade reduzida, depende das condições de navegabilidade dos rios. Ferroviário, possui grande capacidade de transporte, tem um custo baixo em relação ao peso total transportado e baixo custo de manutenção. Desvantagem, investimentos da infraestrutura elevados.
flexibilidade de rotas e horários é muito pequena. Não possui a vantagem do transporte porta a porta. Quer dizer, o que significa isso? Tipo ônibus, né? Que você pode parar num ponto aqui, parar no outro ali. No caso do ferroviário, você sai de uma estação e só para na outra. Na próxima página, nós temos distribuição dos meios de transporte no Brasil. Em um país grande como o Brasil, o sistema de transporte é muito importante. Já imaginou se tivéssemos de nos deslocar pelo Brasil inteiro a pé? No Brasil, o transporte rodoviário é o mais utilizado para conduzir pessoas e produtos. Mais de 75% das mercadorias que circulam no país são transportadas por caminhões. Observe o gráfico. No gráfico, a porcentagem de cargas levada em cada meio de transporte. Então, nós temos aqui, né? Esse grandão é o rodoviário, esse é o marítimo, aéreo, ferroviário, cabotagem e hidroviário. Descendo aqui, qual era o segundo meio de transporte mais utilizado no Brasil para transportar cargas em 2017? A gente viu ali, né? Qual é o segundo? Seria o azulzinho, que é o marítimo. Então, a gente vai colocar aqui marítimo. E, gente, na 5, qual era a participação dos trens na matriz de transporte de 2017? Trem é ferroviário, né? É o amarelinho, alguns livros podem estar laranja, 5,4%, né? Então, vamos botar aqui 5,4%. Próxima página. Em outras partes do mundo, observe a tabela abaixo e compare a utilização dos diferentes meios de transporte em alguns lugares do mundo. Então, nós temos aqui Brasil, China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Canadá, e aqui a gente vai mostrando rodovias pavimentadas, ferrovias, dutovias, hidrovias, ok? Agora aqui, assinale na tabela os dois países que mais utilizam o transporte ferroviário, que seria Estados Unidos e a Rússia, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente escreve aqui para ficar melhor. Estados Unidos e Rússia. Agora, na 2, em que país mais se utiliza o transporte hidroviário? Nós vimos ali que foi a China, ok? Em que país mais se utiliza o transporte rodoviário? Nós vimos lá que é os Estados Unidos. E aqui vem perguntando qual é a situação dos meios de transporte no Brasil em relação aos outros países representados na tabela. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. De modo geral, o Brasil encontra-se em uma posição desvantajosa no que diz respeito à rede de transportes. As hidrovias são muito pouco exploradas. Quanto às rodovias, a rede é muito reduzida se comparada, por exemplo, aos Estados Unidos. Quanto às ferrovias brasileiras, constituem a menor rede em comparação aos demais países. No entanto, é o país que tem a terceira maior rede de dutovias entre os países listados. Então, tá aí para vocês conferirem, que eu tinha acabado de falar, para vocês poderem conferir aí a questão que vocês responderam, tá? Agora aqui, vamos para a próxima página. Os meios de transporte mudaram muito ao longo da história. Eles foram se tornando cada vez mais rápidos e eficientes. Vamos fazer uma viagem na história para conferir? Então, nós temos aqui no início, vou diminuir um pouco a tela. Né? Para a gente poder dar uma olhadinha de forma geral aqui. O camelo foi domesticado por volta de 1500 a.C. A carroça puxada por seres humanos foi inventada por volta de 3500
a.C. Já a carroça puxada por cavalos foi desenvolvida pelos chineses em 200 a.C. No século XVI, o coche era uma carroça longa utilizada principalmente pelos nobres para viajar. A diligência do século XVIII foi um dos primeiros meios de transporte coletivo. A locomotiva inventada em 1829 foi o primeiro trem de passageiros. O bonde puxado por cavalo foi inventado em 1832. Bicicleta sem engrenagens inventada em 1870. Bondes movidos a motor entraram em circulação em 1873. Já os primeiros bondes elétricos foram instalados em 1880. Em 1909, na cidade de Londres, na Inglaterra, começaram a circular os ônibus motorizados. Os primeiros carros foram feitos pelos ingleses em 1906 e eram luxuosos. Locomotiva de 1922, que transportava passageiros por longos trajetos. Carro esportivo, modelo de 1950 para 2 pessoas. Em 1964 foi inaugurado o primeiro trem-bala no Japão. Os primeiros trens-bala atingiram a velocidade de até 220 km por hora. Atualmente eles viajam a 300 km por hora. O automóvel híbrido foi lançado em 1997 no Japão. Ele tem um motor de combustão interna, normalmente a gasolina, e um motor elétrico que reduz o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Ok? Então aqui tem toda a trajetória. A gente deu essa passadinha aí para vocês entenderem como que foi a evolução, né, gente? Vamos aqui para meios de comunicação. A televisão, o telefone, a internet, o rádio, o jornal são meios de transporte. Eles são utilizados pelas pessoas para transmitir e receber informações. Nas primeiras décadas do século XX, o rádio e os jornais escritos eram os meios de comunicação mais comuns no Brasil. As famílias se reuniam ao redor do rádio para ouvir as radionovelas e notícias. Radionovelas eram novelas transmitidas pelo rádio em capítulos curtos e geralmente diários, com vários efeitos sonoros. Era tipo a novela, só que ela era lida, né? A gente não via os personagens. Com o desenvolvimento tecnológico, outros meios de comunicação foram criados. Televisão interativa, celulares, internet, redes sociais, com eles podemos saber o que acontece em diferentes partes do mundo em tempo real. Até a década de 1990, a maioria das pessoas só conversava com quem estava longe por telefone e por cartas. As cartas eram enviadas pelos correios e poderiam demorar semanas para chegar ao destino. Hoje, nos comunicamos ao vivo com pessoas de todo o mundo, por e-mail, mensagens ou até por videochamadas. Mas, como as informações podem chegar a locais distantes tão rápido? As informações são transmitidas por satélites que recebem os dados emitidos de um ponto da Terra e retransmitem para o outro. E aqui tem o mapinha, tá vendo? Todo mundo se comunicando. Hoje a gente pode falar com várias pessoas de qualquer parte do mundo, em qualquer horário, ok? E isso aqui vai ficar para casa. Sexta questão, faça uma pesquisa sobre aparelhos e meios de comunicação do passado. Não vamos juntar com os colegas porque nós não podemos, então vocês vão fazer de forma individual. Procure na internet informações sobre os aparelhos e meios de comunicação do passado. Não precisa fazer em cartolina, tá? Pode ser no próprio computador digitado. E vocês vão me enviar essa linha do tempo, tipo o que foi feito na página 296 e 297, que veio falando sobre o meio de transporte. Primeiro foi camelo, até chegar os carros, trem-bala, tá? Vocês podem escolher um meio de comunicação e, no caso, só meio de comunicação e os aparelhos. Vocês podem, por exemplo, pegar a evolução, não sei, do celular, por exemplo, do telefone, tá? Vocês escolham um e tracem uma linha do tempo, desde a sua invenção até toda a sua transformação. E aqui a gente fecha a geografia de hoje.